As montanhas verdes de Antioquia, envoltas em uma névoa perene que abraça o vale de Medellín, serviam de moldura para uma das linhagens mais influentes da história colombiana. Para o mundo exterior, o sobrenome Ochoa era sinônimo de tradição, elegância e uma paixão arrebatadora pelos cavalos de passo fino, animais cuja marcha rítmica personificava o espírito da elite rural. No entanto, por trás dos muros das fazendas luxuosas, como a icônica Las Manolas, uma nova forma de aristocracia estava sendo forjada com uma substância muito mais volátil e lucrativa do que o gado ou o café. Fábio Ochoa Vázquez, o caçula da família, cresceu nesse ambiente de contrastes profundos, onde a nobreza das tradições cavaleiras se fundia com a brutalidade crescente do submundo da cocaína. Ele não era apenas um herdeiro. Era um observador atento, dotado de uma mente analítica que via o mundo como um imenso sistema de rotas e engrenagens logísticas. Enquanto seus irmãos mais velhos, Juan David e Jorge Luiz, ocupavam posições de liderança e representação pública, Fábio se consolidava como o mestre dos bastidores. Sua lealdade aos irmãos era absoluta, um vínculo inquebrável, fundamentado em uma visão comum de elevar o nome da família a patamares de poder jamais imaginados pelo patriarca Fábio Ochoa Restrepo. Para o jovem Fábio, o transporte de mercadorias para o norte não era meramente um crime, mas um desafio de escala monumental. Ele refinou os métodos de envio, transformando pequenas operações aéreas em uma rede vascular complexa que bombeava riqueza constante para Medellín. Cada piloto recrutado, cada pista de pouso camuflada na selva e cada rota de fuga era um detalhe meticulosamente calculado por sua mente jovem, mas precocemente endurecida pela responsabilidade de manter o império funcionando sem fricções desnecessárias. A ascensão do negócio foi meteórica e exigiu a unificação de forças antes dispersas. Foi nesse contexto de expansão que os Ochoa cruzaram caminhos com a figura vulcânica de Pablo Escobar. Onde os Ochoa traziam a sofisticação e os contatos da alta sociedade, Escobar trazia a força bruta e o carisma das massas. Fábio via nessa aliança a formação de uma máquina comercial invencível, o nascimento do que o mundo conheceria como o Cartel de Medellín. Sob sua ótica, a organização não era apenas um empreendimento criminoso, mas uma cooperativa de interesses que protegia a economia regional. O dinheiro fluía com tal intensidade que as propriedades da família se tornaram templos de ostentação e refúgios de um poder paralelo. No entanto, Fábio mantinha-se fiel à sua essência silenciosa, encontrando paz nos estábulos, onde o galope de seus cavalos preferidos parecia abafar os gritos de um país que começava a sangrar sob o peso do tráfico internacional. Contudo, a sensação de invencibilidade que acompanhava o clã começou a mostrar fissuras quando o governo colombiano passou a ser alvo de uma pressão externa asfixiante. Do norte, os Estados Unidos observavam o crescimento dos barões de Medellín com uma mistura de pânico e indignação moral. O Departamento de Justiça e a DEA começaram a exigir respostas concretas e o termo extradição começou a circular nos bastidores do poder em Bogotá como uma sentença de morte antecipada. Fábio, que sempre acreditou na soberania de sua casta e na proteção que o dinheiro poderia comprar, percebeu que as regras do jogo estavam mudando drasticamente. A ideia de que um cidadão colombiano pudesse ser levado à força para ser julgado em solo estrangeiro era para ele a maior das ofensas e o único perigo capaz de desestabilizar o alicerce de sua dinastia. Antes de continuarmos a desvendar os segredos desta dinastia de poder e sangue, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. O clima de tensão nas reuniões de família tornou-se palpável,
e as conversas sobre cavalos foram substituídas por debates urgentes sobre tratados internacionais e brechas na lei colombiana. Fábio via a ameaça da extradição como um monstro invisível que rondava suas terras, um medo real que começava a corroer a paz ilusória das montanhas antioquenhas. O império dos Ochoa estava no auge de sua fortuna, mas as nuvens de tempestade política anunciavam que o maior conflito de suas vidas estava prestes a explodir. O que Fábio ainda não sabia era que o seu destino não seria decidido nos Campos Verdes de Medellín, mas na frieza de um tribunal estrangeiro que ele tanto desprezava. O cerco estava se fechando e o surgimento do grupo conhecido como os Extraditáveis seria apenas o primeiro capítulo de uma guerra violenta que não pouparia ninguém, nem mesmo o príncipe da logística. A ameaça que pairava como uma sombra sobre as montanhas de Antioquia logo tomou uma forma concreta, forçando Fábio Ochoa Vázquez a desviar seu olhar das rotas de transporte para as estratégias de sobrevivência política e militar. Foi nesse cenário de desespero e resistência que nasceu o grupo conhecido como Los Extraditables, cujo lema ecoaria como um grito de guerra nas ruas de Medellín. Preferimos um túmulo na Colômbia a uma cela nos Estados Unidos. Para Fábio, essa não era apenas uma frase de efeito, mas um manifesto de identidade. A ideia de ser entregue a uma justiça estrangeira era a negação de sua própria soberania e linhagem. Ele se tornou uma das mentes por trás dessa campanha, financiando um terrorismo que visava dobrar a vontade do Estado colombiano através do medo absoluto. Cada ataque, cada comunicado assinado pelos extraditáveis, levava a assinatura invisível de sua organização logística, unindo os barões da droga em uma causa comum. Medellín, a cidade onde Fábio via seus cavalos desfilarem, transformou-se em um campo de batalha infernal. Ele assistia, com uma mistura de pragmatismo logístico e angústia silenciosa, o asfalto ser diariamente tingido de sangue. As bombas que explodiam nos centros urbanos e os assassinatos de juízes eram o preço amargo que ele e seus irmãos, Juan David e Jorge Luiz, estavam dispostos a pagar para manter o seu status legal intocado. No entanto, o contraste emocional era brutal e esmagador para o caçula dos Ochoa. Enquanto Fábio caminhava pelos jardins impecáveis de suas fazendas, sentindo o perfume da grama úmida e ouvindo o som rítmico dos cascos dos cavalos de passo fino, as notícias que chegavam pelo rádio descreviam o caos e a destruição. A elegância dos animais contrastava com a fumaça negra das explosões que subia do vale, criando uma imagem surreal de luxo e horror. Essa dicotomia começou a pesar severamente, revelando o custo humano real de seu império. Dentro da casa dos Ochoa, a tensão não era menos sufocante. O patriarca Fábio Ochoa Restrepo e sua esposa observavam com horror o rumo violento que a vida dos filhos havia tomado. Os apelos maternos para que abandonassem o submundo e se dedicassem exclusivamente aos negócios legítimos da família tornaram-se frequentes e carregados de uma dor profunda que Fábio não conseguia ignorar totalmente. Ele sentia o peso dessa responsabilidade familiar, amava seus pais e respeitava a tradição, mas a rede de poder que ele ajudara a construir era agora uma armadilha, da qual não se podia simplesmente caminhar para fora, sem consequências fatais. A lealdade aos irmãos o mantinha preso ao centro do furacão. Fábio atuava como um diplomata interno, tentando mediar os conflitos entre o ego de Pablo Escobar e os outros membros do cartel, buscando evitar que a organização implodisse sob a pressão externa. A caçada intensificava-se a cada semana, com as autoridades fechando o cerco. Amigos de infância e colaboradores começaram a cair um por um, mortos ou capturados em operações relâmpago. Cada perda era um aviso sombrio de que o destino final estava próximo para o clã Ochoa.
O isolamento tornou-se a nova realidade de Fábio. O homem que antes circulava livremente pelas feiras agropecuárias, agora vivia em uma clandestinidade constante, mudando de esconderijo sob o manto da noite, vigiando cada sombra que se movia nas florestas de Antioquia. Sua mente analítica, sempre voltada para a eficiência, trabalhava agora em dobro para garantir que as rotas de cocaína continuassem gerando o dinheiro necessário para financiar a guerra contra a extradição, mantendo o exército de advogados e informantes em prontidão absoluta contra qualquer avanço da polícia. No entanto, em meio ao colapso iminente, surgiu uma fresta de esperança inesperada. O governo colombiano, exausto pela violência que sangrava a nação, começou a sinalizar com uma proposta de rendição negociada. A oferta parecia ser a salvação definitiva, penas reduzidas e a garantia formal de que nenhum colombiano seria entregue aos tribunais americanos. Para Fábio, parecia ser o fim do pesadelo, a chance de retornar aos seus estábulos e recuperar a paz das montanhas. À sombra da extradição, o seu maior pavor parecia finalmente recuar, mas o silêncio do governo sobre certos detalhes era ensurdecedor e suspeito. Mas o seu instinto de estrategista o mantinha vigilante contra traições. Ele sabia que no teatro do poder, as promessas oficiais muitas vezes ocultavam ganchos de aço. As letras miúdas desse acordo continham nuances que poderiam ser uma armadilha definitiva, colocando Fábio diante de uma escolha crucial que definiria se o Império Ochoa encontraria finalmente a paz ou uma condenação ainda mais profunda. A decisão de Fábio Ochoa Vázquez, em dezembro de 1990, não foi um ato de submissão, mas uma manobra estratégica digna de um mestre da logística que sabia quando o custo da guerra superava o valor do território. O clã Ochoa, cansado da violência incessante que dilacerava a Colômbia, decidiu testar a promessa do presidente César Gaviria. Fábio foi o primeiro a atravessar o portal da justiça, entregando-se com a cabeça erguida, movido pela garantia de que a extradição, aquele fantasma que assombrava seus sonhos, seria finalmente deixada de lado. Ele acreditava que, ao trocar sua liberdade por um período de confinamento, estaria comprando a paz eterna para o seu sobrenome. Foi um sacrifício necessário para garantir que a linhagem dos cavalos de Passo Fino não terminasse em um necrotério de Medellín. Ao entrar na prisão de Itagüí, Fábio encontrou um enclave de influência onde o conforto e a comunicação eram mantidos através de fios invisíveis de poder e dinheiro que fluíam como rios silenciosos sob a estrutura penitenciária. Ele tentava manter a rotina de um homem de negócios, gerenciando seus interesses legítimos através das grades. No entanto, o silêncio da prisão era preenchido pelos ecos da destruição externa. Enquanto Fábio cumpria sua pena, o mundo que ele ajudara a construir desmoronava. O cartel de Medellín, sob a liderança errática de Pablo Escobar, era caçado implacavelmente por forças nacionais e estrangeiras. De sua cela, Fábio assistiu ao fim de uma era. Em 1993, a morte de Escobar sinalizou a queda definitiva do Império. Fábio sentiu uma mistura de alívio e melancolia ao ver o aliado de outrora estirado em um telhado. Com a queda do rei, o cartel dissolveu-se em fragmentos e Fábio percebeu que o jogo mudara drasticamente. Ele era agora um dos últimos da velha guarda, esperando pacientemente o dia em que caminharia novamente livre sob o sol radiante de Antioquia. Em 1996, os portões de Itagüí se abriram. Fábio recuperou sua liberdade após 5 anos e retornou à sociedade com um desejo aparente de redenção. Refugiou-se em suas fazendas, mergulhando na criação e no treinamento de seus amados cavalos. Ele queria que o mundo visse apenas o criador de animais e o homem de família que pagara sua dívida.
A imagem pública era de um homem reformado, que só desejava o som rítmico dos cascos e o cheiro da terra úmida ao amanhecer nas montanhas. No entanto, sua liberdade era frágil. Embora estivesse fora da prisão, a sombra do passado não o abandonara. Em Washington, a DEA nunca desviou o olhar. Para os agentes, Fábio não era um criador de cavalos aposentado, mas uma peça incompleta em um quebra-cabeça global de crime. Cada movimento seu era monitorado e seu nome permanecia em destaque nas listas negras do Departamento de Justiça. Fábio sentia essa vigilância, um formigamento na nuca que o lembrava de que a paz era apenas uma trégua temporária. Ele tentava se desvincular das antigas redes, mas as raízes do narcotráfico são profundas, e o passado sempre cobra dívidas antigas com juros de sangue. Enquanto Fábio tentava reconstruir sua vida, o submundo da Colômbia mudava. Novos rostos surgiam, mais brutais e menos leais que a geração anterior. Foi em uma tarde ensolarada, enquanto inspecionava um de seus potros mais promissores sob o céu azul, que o passado bateu à sua porta. Um antigo aliado ressurgiu com uma mensagem que não poderia ser ignorada. Não era um simples pedido, mas uma convocação carregada de ameaças e promessas de fortunas que Fábio julgava ter esquecido. A proposta era impossível de recusar, sem desencadear uma tempestade de consequências terríveis, e Fábio, o príncipe que buscava a paz, viu-se diante de um abismo familiar, prestes a dar o passo final que o levaria de volta à escuridão que jurara nunca mais habitar. A proposta que surgiu nas sombras das cavalariças não era apenas um negócio. Era o retorno insidioso de um mundo que Fábio Ochoa Vázquez acreditava ter deixado para trás, mas que, na verdade, pulsava em suas veias como um vício silencioso. O príncipe do clã Ochoa, agora um homem de meia-idade que buscava a redenção entre os cavalos de Passo Fino, viu-se diante de um dilema que corroía sua fachada de homem reformado. A necessidade de manter o padrão de vida aristocrático da família e o desejo de recuperar o prestígio que o nome Ochoa um dia ostentou nas altas esferas do poder foram o combustível para sua recaída fatal. Fábio convenceu a si mesmo de que poderia atuar apenas como um consultor, um estrategista logístico, que não precisaria sujar as mãos diretamente com a violência brutal que agora dominava as ruas de Medellín. No entanto, o cenário do narcotráfico em 1999 era um campo de batalha radicalmente diferente do que ele conhecera nos anos 80. Enquanto Fábio se reunia com novos sócios em salas escondidas e fazendas remotas, ele não percebia que o inimigo havia evoluído de forma assustadora. Do outro lado do oceano, em Washington, a DEA havia lançado a Operação Milênio, uma ofensiva que utilizava a tecnologia como sua arma mais letal. Fábio, acostumado com a lealdade baseada no sangue e na palavra de honra, estava sendo monitorado por microfones direcionais de alta sensibilidade e interceptações de satélite que capturavam cada detalhe de suas conversas. A sofisticação digital da agência americana transformou as montanhas de Antioquia, antes um refúgio impenetrável, em um aquário de vidro onde cada movimento de Fábio era analisado por especialistas em inteligência. Internamente, Fábio vivia em um estado de tensão constante, um conflito ético que o assombrava durante as noites de insônia nas suas propriedades. Ele sentia o peso da promessa traída, o compromisso que assumira com seus pais e com o governo colombiano em 1990 de que nunca mais voltaria ao crime, era agora uma mancha em sua honra. O medo de destruir novamente o nome da família e de ser o responsável por trazer o caos de volta ao lar dos Ochoa era uma sombra que o perseguia. Fábio sabia que estava jogando com fogo, mas a ilusão de controle o mantinha preso ao esquema.
Ele se via como um diplomata da velha guarda, tentando navegar em um mar infestado por tubarões da nova geração. Homens mais cruéis, desprovidos de códigos morais e dispostos a sacrificar qualquer aliado para salvar a própria pele. Esses novos traficantes olhavam para Fábio não com o respeito devido a um fundador do cartel, mas como uma peça de xadrez valiosa e descartável. A traição já estava sendo gestada nos bastidores, com informantes infiltrados, fornecendo coordenadas e registros de voz, em troca de benefícios judiciais nos Estados Unidos. O cerco estava se fechando de forma inexorável. Em outubro de 1999, o mundo de Fábio Ochoa desmoronou pela segunda vez. A Operação Milênio foi deflagrada com uma precisão cirúrgica. Fábio foi capturado em sua fazenda, cercado não por sicários leais, mas por agentes federais que detinham as provas digitais de sua reincidência. O choque de ser algemado diante de seus cavalos e de sua família destruiu instantaneamente a imagem de criador de animais pacato que ele tentara projetar por anos. Enquanto era transportado sob custódia, o verdadeiro horror da sua situação começou a emergir das sombras da legislação colombiana. Fábio percebeu que o jogo havia mudado drasticamente durante sua breve liberdade. Em 1997, a Constituição da Colômbia fora alterada, restaurando a extradição de seus cidadãos para o exterior. A proteção jurídica que fora o pilar central da luta dos extraditáveis e a razão da sua rendição anterior não existia mais. A notícia de que o governo americano exigia sua entrega imediata caiu sobre ele como uma sentença definitiva. Desta vez, não haveria prisões de luxo em Itagüí, nem acordos de redução de pena baseados em confissões parciais. O destino que Fábio Ochoa mais temia em toda a sua vida, o isolamento absoluto em uma cela fria em solo americano, deixara de ser um pesadelo distante para se tornar uma realidade inevitável, marcando o início do seu voo final rumo ao exílio. O desespero tomou conta das luxuosas propriedades dos Ochoa, onde outrora reinava a serenidade do campo e o trote elegante dos cavalos de passo fino. Agora, o ambiente era de um frenesi amargo e claustrofóbico. Advogados de renome entravam e saíam. Pilhas de documentos legais eram revisadas sob a luz de lâmpadas que nunca se apagavam. E a família, liderada pela coragem desesperada das irmãs de Fábio, tentava o impossível. Elas clamavam pela soberania colombiana, recorrendo a apelos políticos e emocionais que ecoavam nas rádios e jornais, tentando pintar Fábio não como um traficante reincidente, mas como um bode expiatório de uma mudança de ventos geopolíticos. Contudo, as cartas já estavam marcadas. O governo colombiano, sob intensa pressão de Washington e ainda cicatrizado pelos anos de terror de Pablo Escobar, não podia mais se dar ao luxo de proteger os filhos de Medellín. O fantasma da extradição, que Fábio tanto temera e que o levara à rendição anos antes, agora materializava-se em decretos presidenciais e assinaturas finais que selavam sua transferência definitiva para solo estrangeiro. Naquela manhã cinzenta de setembro de 2001, o tempo pareceu congelar para o clã Ochoa. O clímax emocional dessa jornada de décadas ocorreu no pátio de uma base aérea, onde o barulho ensurdecedor das turbinas de um jato da DEA abafava os soluços e as últimas palavras de despedida. Fábio, o príncipe que um dia dominara rotas globais de comércio ilícito, foi conduzido sob custódia, com os pulsos e tornozelos acorrentados. O frio do metal nas mãos contrastava com o calor úmido de sua terra natal, que ele via pela última vez da pista de decolagem. Ao subir os degraus da aeronave, houve um momento de hesitação, um olhar lançado por sobre o ombro em direção às montanhas de Antioquia. Naquele instante, Fábio não era mais o poderoso estrategista logístico ou o criador de cavalos respeitado. Ele era um prisioneiro do destino,
Um homem sendo arrancado de suas raízes para enfrentar um sistema judicial que não conhecia misericórdia nem prestígio familiar. A travessia sobre o Caribe foi um voo para o exílio, uma transição dolorosa entre a onipotência em Medellín e a vulnerabilidade absoluta em Miami. Ao desembarcar em solo americano, o choque de realidade foi brutal. Fábio foi levado para uma cela de isolamento, despojado de suas roupas finas e de sua identidade como um herdeiro da aristocracia do crime. O Tribunal Federal de Miami tornou-se o cenário do que a imprensa chamou de o julgamento do século. Dentro daquela sala estéril, com luzes fluorescentes e paredes de tons neutros, o contraste era gritante. Fábio sentava-se à mesa da defesa, parecendo visivelmente menor e mais envelhecido do que nas fotografias de seus anos de glória. Ele observava o júri, homens e mulheres americanos que pouco sabiam das complexidades da vida na Colômbia, mas que ouviam atentamente as acusações de que ele teria inundado suas cidades com toneladas de cocaína, mesmo após ter recebido o perdão de seu próprio país. O golpe mais profundo, no entanto, não veio dos promotores americanos, mas daqueles que Fábio considerava seus iguais. O confronto com as testemunhas de acusação foi um exercício de tortura psicológica. Um a um, antigos aliados, homens com quem Fábio compartilhara segredos, jantares e planos de fuga, subiram ao estrado para depor contra ele. A traição definitiva estava ali, materializada em olhares que evitavam o seu e em vozes que detalhavam cada reunião secreta e cada grama de droga negociada em troca de uma redução em suas próprias sentenças. O submundo que Fábio ajudara a construir, agora o devorava vivo. Os registros de áudio da Operação Milênio, capturados com uma clareza técnica devastadora, preenchiam o tribunal com a voz do próprio Fábio, selando qualquer fresta de dúvida sobre sua participação nas novas rotas de tráfico. A tensão no tribunal atingiu seu ápice quando o júri se retirou para deliberar. As horas de espera transformaram-se em dias de agonia para Fábio e seus advogados. O silêncio que precedeu a leitura do veredito era tão denso que se podia ouvir a respiração pesada do réu. Quando o juiz finalmente tomou seu lugar e os jurados retornaram, o destino do último dos irmãos Ochoa estava escrito em seus rostos severos. Fábio foi considerado culpado das acusações de conspiração para importar cocaína. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelas palavras solenes do magistrado, que proferiu uma sentença de 30 anos de prisão. Para um homem na sua idade, aquela decisão não era apenas um período de reclusão, era uma condenação de morte em vida, uma promessa de que ele jamais veria novamente o sol se pondo sobre as montas de Medellín ou sentiria o cheiro da terra úmida de suas fazendas. O juiz encerrou a sessão, deixando Fábio diante do abismo final de sua própria história. As palavras do juiz em Miami ecoaram como o bater de um pesado portão de ferro que se fecha para nunca mais ser aberto. 30 anos. Para Fábio Ochoa Vázquez, aquela cifra não representava apenas uma contagem sistemática de tempo, mas a aniquilação total de sua existência como ele a conhecia. Ao ser retirado do tribunal sob custódia pesada, o outrora herdeiro da logística do cartel de Medellín sentiu o peso das correntes de uma forma inédita. Não era mais o peso de uma detenção temporária ou de uma manobra jurídica, mas o grilhão de um exílio perpétuo que o separava definitivamente de sua terra natal. Ele foi transferido para as entranhas de uma penitenciária federal de segurança máxima, um labirinto austero de concreto e aço, onde a luz do sol é um recurso racionado e o horizonte é limitado por cercas eletrificadas. Longe do trote rítmico de seus amados cavalos de passo fino e do ar fresco das montanhas de Antioquia, Fábio começou sua longa e silenciosa descida ao esquecimento absoluto. Na solidão estéril de sua cela,
O homem que um dia ditou os rumos de um império bilionário viu-se reduzido a um mero número de registro em um sistema impessoal. Os dias transformaram-se em uma sucessão monótona de silêncio e reflexão forçada sob pálidas luzes fluorescentes. Fábio envelheceu precocemente naquele ambiente desprovido de cor. Seus cabelos tornaram-se brancos, sua pele perdeu o viço do campo, e seus olhos, antes astutos, passaram a carregar o cansaço de quem sabe que o passado é uma âncora impossível de cortar. Ele se tornou um fantasma de si mesmo, um sobrevivente de uma era de excessos que a história moderna tentava apagar. A ausência de seus irmãos, Juan David e Jorge Luiz, era a ferida mais profunda. A união inquebrável que outrora definira o clã Ochoa fora fragmentada pela distância oceânica e pela fatalidade de uma sentença que não permitia visitas ou confortos familiares. Enquanto Fábio definhava no isolamento americano, o que restou da dinastia Ochoa na Colômbia enfrentava seu próprio crepúsculo. A imensa fortuna, acumulada através de décadas de comércio clandestino, foi gradualmente erodida por processos de extinção de domínio, multas astronômicas e a necessidade constante de financiar defesas jurídicas intermináveis. O prestígio social que a família tentara comprar com cavalos de raça e filantropia calculada dissolveu-se na névoa, deixando apenas o estigma indelével do narcotráfico. Os sobrinhos e descendentes de Fábio cresceram sob a sombra de um sobrenome que abria portas no passado, mas que agora atraía apenas vigilância e desconfiança. O clã, que um dia se sentou à mesa com os poderosos da nação, viu-se relegado às notas de rodapé de uma história sangrenta, vivendo em propriedades vigiadas que eram apenas sombras de sua antiga glória. Em suas raras comunicações, Fábio frequentemente oscilava entre a negação de sua culpa e um arrependimento melancólico. Ele questionava internamente o momento exato em que a linha entre o criador de cavalos e o estrategista do crime se tornou indistinguível. Seria a sua recaída fatal, na Operação Milênio, um vício incurável pelo poder ou apenas a incapacidade de um peixe grande de viver fora das águas turvas do crime? O custo de suas escolhas foi a perda absoluta de sua liberdade e da integridade de seu nome. Ele observou de longe os novos barões do tráfico surgirem, homens sem o código de honra distorcido da velha guarda, mais cruéis e prontos a vender a cabeça de qualquer aliado. Fábio percebeu que no jogo do narcotráfico a casa sempre vence, e o preço da aposta final é a própria alma. O legado de Fábio Ochoa Vázquez permanece como uma lição amarga sobre a ilusão do controle. Ele acreditou sinceramente que poderia negociar com estados, que poderia se aposentar em paz após inundar o mundo com substâncias ilícitas e que sua linhagem seria poupada das consequências. A realidade, contudo, provou ser implacável e desprovida de sentimentalismo. Sua história serve como um aviso sombrio para aqueles que acreditam que o passado pode ser enterrado sob camadas de riqueza ou promessas de reforma. No mundo das sombras, as dívidas são cobradas com juros de isolamento e solidão absoluta. Fábio tornou-se o símbolo do fim de uma era, o último grande nome de Medellín a cair sob o peso da lei internacional, provando que nem mesmo a mais sofisticada rede logística pode encontrar uma rota de fuga para a justiça definitiva. Hoje, nas profundezas de uma prisão americana, o silêncio é a única companhia constante de Fábio. As montanhas verdes que ele tanto amou são agora apenas memórias desbotadas em sua mente cansada. Imagens que ele revisita em sonhos, enquanto o som metálico das trancas ecoa pelos corredores. A dinastia que um dia dominou o mundo através da ambição terminou não com um estrondo, mas com o suspiro resignado de um homem envelhecido em uma cela de concreto.
O destino de Fábio Ochoa Vazquez é o ponto final de um épico de tragédia, onde o último ato é escrito na tinta invisível do isolamento, selando para sempre a queda do último príncipe de Medellín. A glória passou, os cavalos pararam de marchar, e o que restou foi apenas o peso esmagador de um silêncio que ninguém mais deseja ouvir.